Antes de mais nada, desejar aqui uma boa recuperação ao Pedro. Todo mundo sabe já do que aconteceu com ele, teve uma lesão, vai ter um período longo de recuperação, mas vai ter aqui o carinho e atenção, vamos dizer assim, do Flamengo para, nesse processo todo, estar junto com ele. Eu tenho certeza que ele vai conseguir superar isso muito bem e vai voltar das alegrias aí para a torcida rubro-negra que a gente tanto espera. Fala um pouco falar do Alexandre, assim, um cara que jogou 2 Copas do Mundo, ganhou tudo, Libertadores, ganhou, sei quantos, perdi a conta do número de campeonatos na Itália, que ele ganhou, Copas da Itália, Supercopas, aí, em Portugal, Libertadores, tudo que ele ganhou na vida dele, um cara super vencedor. E a gente fica muito, muito, muito feliz de que ele tenha aceitado esse desafio de vir aqui para o Flamengo. Também tenho minhas palavras de agradecimento a todos vocês pela confiança na minha pessoa, pela confiança no meu trabalho. Tenho certeza que tudo isso vai ser recompensado, principalmente dentro do campo. Me sinto muito feliz, me sinto orgulhoso, me sinto honrado de poder fazer parte dessa enorme família que é o Flamengo. E não vejo a hora de poder estrear, de poder estar dentro do campo. E esse projeto que me apresentaram realmente é maravilhoso. E é um clube onde qualquer jogador, seja do Brasil, Sul-América e no mundo, gostaria de jogar. Então agradeço a confiança de todos vocês. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Agora, aos títulos que você fez aí na Europa, no Brasil, parabéns aí. A minha pergunta é o seguinte: como é que vai ser para você entrar no Maracanã e ver a torcida gritar tanto seu nome, como a nação é tão importante, é uma torcida grande, fala assim, Alexandre, bom, como é que é isso para você? Fala para mim um pouquinho. Olá, boa tarde. Sinceramente, eu não vejo a hora de sentir toda essa energia da torcida do Flamengo, de poder estar jogando nesse estádio maravilhoso que é o Maracanã. Sinceramente, posso falar que estou ansioso por esse momento. Obviamente que é tudo no seu tempo, mas espero estar preparado para quando tiver essa oportunidade. Alexandre, agora Luana Trindade, muito prazer aqui da Flá TV. Você veio sábado, né, conhecer as instalações do clube, não viu todos os jogadores, mas até conheceu grande parte. Queria saber como é que foi essa recepção. E hoje, finalmente, você treinando com parte do grupo. Está preparado para estrear? Como é que você está se sentindo? Foi uma ótima recepção do grupo. Muitos jogadores já conhecia através da seleção brasileira. O Carlos, através da Juventus. E é sempre bom reencontrar amigos, companheiros de trabalho. E o Flamengo está com uma estrutura maravilhosa. Acho que não deve nada para a Europa. Tenho que deixar até meus parabéns a todos vocês que proporcionam tudo isso para a gente poder trabalhar e poder também desempenhar o melhor trabalho possível. Alexandre, Lídia Marques, do GE. Eu queria saber um pouco como foi essa sua decisão de voltar ao Brasil, né? Você ficou quase 15 anos, né? 13 anos na Europa. Eu imagino que não é uma decisão muito fácil, até pela mudança, família, tudo isso que envolve uma mudança de mais de 10 anos morando fora do país. Queria saber como é que foi essa sua decisão de aceitar esse projeto do Flamengo, e também pergunto isso porque você chegou a conversar com o São Paulo e também o Flamengo, na história recente, fez um processo parecido quando contratou o Felipe Luiz, o Rafinha, que estavam também há mais de uma década por lá e decidiram voltar para o Brasil, jogar no Flamengo, foram campeões. Como foi essa decisão para você? Olá, boa tarde. Essa decisão foi meio que, vamos dizer, natural. Obviamente que não passa só do lado profissional, mas também para o lado pessoal. Então foi uma decisão que foi tomada junto com toda a minha família. Tenho minhas 2 meninas que nasceram na Itália, que são apegadas muito ainda na Itália. Então foi uma decisão coletiva em questão de voltar para o Brasil. O projeto apresentado pelo Flamengo, junto com a comissão técnica que eu já conhecia há muito tempo, com jogadores também que eu já conhecia, isso
facilitou a minha vinda para o Flamengo, porque era o clube onde me sentia mais familiarizado, que eu sinto que eu vou me adaptar mais fácil em questão dos jogadores e da comissão técnica. Sinceramente, estou muito feliz de ter voltado para o Brasil e estou muito feliz de ter voltado para o Flamengo. E, como eu já disse, esse fator da comissão técnica, mais com o grupo de jogadores que aqui se encontram, foi que realmente foi a chave de eu poder ter voltado. Alexandre, aqui, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Queria que você falasse, até o torcedor está muito ligado nisso ultimamente, questão da parte física. Como é que você se sente fisicamente? Como é que você se preparou agora nos últimos dias? Quanto tempo você não joga? E até por conta dessa questão do calendário insano que a gente vive aqui no futebol brasileiro, depois de tanto tempo da Europa, essa preparação física para encarar essa maratona. Obrigado. Me sinto bem dentro dos trabalhos que eu venho fazendo. Realmente me sinto bem para fazer todo tipo de trabalho. Desde quando eu encerrei meu contrato com a Juventus, posso dizer que eu nunca fiquei parado. Tenho a agradecer também a Hope, que é de Campo Largo, que é do Paraná, que me ajudaram, me deu espaço para eu poder treinar. Assim, junto com o Portimonense, que é de Portugal, onde eu estava treinando recentemente. E também venho conversando com os preparadores físicos, toda a comissão técnica, para poder gradualmente melhorar cada vez mais a minha condição física, técnica. Espero, quando eu ser chamado pelo Tite, espero estar na minha melhor forma possível. Alexandre, tudo bem? Gabriela da TV Band, seja bem-vindo ao Flamengo. Eu queria que você falasse um pouquinho, recentemente você falou que acompanhava sempre o Flamengo, desde quando você era criança, também lá na Europa. Eu queria que você falasse como é essa relação com o Flamengo. Para um jogador de futebol, acho que é impossível não acompanhar o Flamengo. Tenho minha família na Bahia, são aí 99% são flamenguistas. O meu pai, na infância toda, sempre me disse que era flamenguista. Depois que ele foi para São Paulo, simpatizou pelo São Paulo. Mas como jogador de futebol, é impossível não acompanhar o Flamengo. O Flamengo, historicamente, sempre foi um clube de títulos, de sempre revelar ótimos jogadores, de ter suas estrelas. Então eu espero poder fazer parte de toda essa história do Flamengo, que tenho certeza que vai somar muito na minha carreira. Boa tarde, Alexandro. Boa tarde a todos. Flávio Vinick, do SBT. Você passou a jogar como zagueiro, né, na Juventus, ali na reta final da sua trajetória. Queria que você falasse como foi essa mudança de posição e agora a volta para a lateral esquerda, né, que é o que a gente imagina, onde você vai atuar, se é onde você realmente prefere jogar. Claro que durante longos anos, né, você jogou ali na posição, vai ter algum problema para voltar. E como é que foi essa mudança e agora o retorno para a lateral? Olá, boa tarde. Foi um momento de adaptação. Eu acho que quando os jogadores passam por esses momentos de adaptação, é sempre um aprendizado. E agora na Juventus estávamos jogando com 3 zagueiros e eu estava nessa posição. E eu realmente peguei esse momento como um aprendizado para mim, porque hoje já sou um jogador que posso jogar em mais de uma posição. Se for falar na Juventus, eu joguei em quase todas as posições. Joguei de volante, joguei de zagueiro, joguei de lateral, já joguei até de atacante na Juventus. Teve alguns jogos. Então sou um jogador que sempre procuro estar à disposição, independentemente da posição que o treinador pede. Estou sempre à disposição ao grupo, estou sempre à disposição ao treinador. Se um dia ele me precisar colocar na zaga, vou estar disponível, se for na lateral, se for no meio. Então hoje eu me sinto mais completo e mais adaptável. Alexandre, boa tarde. João Pedro Fragoso, do Jornal Globo, seja bem-vindo. Aos 33 anos, eu queria saber se a seleção brasileira ainda está no seu radar
e se o fato do Dorival Júnior, que é um treinador que defende a bandeira de convocar mais jogadores do Brasil, defender essa política, influenciou de alguma forma na sua decisão de voltar para o Brasil e vir para o Flamengo? Obrigado. Olá, boa tarde. Sim, a seleção brasileira sempre foi um objetivo meu. Independentemente que eu tenha 33 anos, talvez se eu estiver jogando até os 40, vai estar sempre dentro dos meus objetivos. Dorival é um grande treinador, uma grande pessoa, que, enfim, eu sempre tive uma ótima relação com ele. Mas a minha vinda para o Flamengo, obviamente que eu pensei só no Flamengo, não foi questão de poder voltar a atuar pela seleção brasileira. Alexandre, aqui, boa tarde, Gustavo. Ainda falando sobre a parte física, o Flamengo tem um mês de decisões, né? Vários campeonatos, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Para você estar 100% mesmo para o combate, você acha que vai precisar de quanto tempo, pela tua experiência, que já é grande no futebol? Olá, boa tarde. Como eu já disse, estou cada dia melhorando a minha condição física. Dia a dia estamos implementando mais trabalhos físicos, mais trabalhos de intensidade. E quando eu for chamado pelo professor, provavelmente eu vou estar na minha melhor condição física possível. Alexandro, boa tarde. Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Na temporada 16-17, você acabou batendo na trave para conseguir a tríplice coroa, né? Foi campeão da Copa da Itália, do italiano, mas perdeu a decisão da Champions para o Real Madrid. Queria saber se hoje, nesse cenário que você encontra aqui o Flamengo, você acha que é possível, sim, conquistar essa tríplice coroa com a camisa do Flamengo, ou mediante a tantos problemas médicos que o Tite tem, é necessário jogar mais estrategicamente o que está mais palpável para ser campeão? Olá, boa tarde. Eu acho que sim, é possível. Isso seria um sonho particular meu, mas também tenho certeza que seria um sonho, seja pro clube Flamengo e para todos os torcedores. Eu acho que temos totais condições de poder alcançar esses objetivos. Obviamente tem outros grandes clubes também que estão bem nesse momento, porém confiamos em nós, confiamos no nosso grupo e vamos fazer o nosso melhor possível. Boa tarde, Alex. Léo José, do Coluna do Fla. Você está há quase uma década, né, no futebol europeu com outro tipo de calendário. E aqui no calendário do futebol sul-americano é um calendário totalmente diferente, né? Um calendário mais corrido, que exige mais do clube, do elenco e também do jogador. Você viu que recentemente o Flamengo está passando por uma série de lesões, né? De alguma forma isso te preocupa na questão do seu físico? Olá, boa tarde. O calendário brasileiro foi sempre assim. Foi sempre assim, e a cada ano que passa surgem novos campeonatos. E temos que estar preparado para tudo isso. Isso são momentos que todos os clubes encaram. Hoje o Flamengo está passando por isso, amanhã vai ser outro clube, depois outro clube. Então acho que realmente quem está dentro do futebol entende que são fases. E tenho certeza que o Flamengo vai passar por essa fase da melhor maneira possível. Temos ótimos doutores, fisioterapia, enfim, todo o staff médico e físico que estão cuidando dos jogadores que estão lesionados. Esperamos eles em breve em campo. Alexandre, boa tarde. Rafael Figueiredo, TNT Esportes. O futebol te deu um irmão, né, que jogou contigo no Santos, no Porto, na Juventus, que é o Danilo. Até como produtor da Champions League, a gente já viu matérias, né, de vocês dois conversando. Como foi a conversa com ele quando você saiu da Juventus para vir para cá? E você acredita que essa dupla possa um dia voltar a estar junto? Olá, boa tarde. A primeira conversa, obviamente, que era em lágrimas, que era a minha despedida do grupo todo, a despedida dele também. Foi um amigo, um irmão que o futebol me deu. Mas nós conversamos diariamente, agora que ele está com a seleção, eu ligo para ele liga para mim, a gente sempre bate um papo, ele já me perguntou, e aí, como que é o grupo, a estrutura e tal, eu sempre pergunto para ele também como está o pessoal todo na seleção, mando um abraço para todos sempre de lá. Então nós temos uma ótima relação, é uma ótima pessoa, um ótimo jogador. Boa tarde, Alex, tudo bem? Gabriel Focana, Paparazzo Rubro Negro. Antes de tudo, seja bem-vindo ao Flamengo. Alex,
todo mundo sabe da grandeza que é o Flamengo. Eu sei que a grandeza do clube foi muito importante para sua vinda para cá, mas eu queria que você comentasse também do fator Tite. O quanto a presença do Tite aqui no Flamengo foi importante para sua vinda? Ele chegou a conversar com você em algum momento da negociação, ou ele, ou o Matheus, e o quanto foi importante, né? Ele está aqui, vocês que foram tão felizes ganhando a Copa América, por exemplo, 2019. Obrigado, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado. O fator Tite, para mim, realmente foi muito importante, porque eu sempre me senti muito bem na questão tática que ele coloca em campo. Eu sempre tive um bom aproveitamento com o Tite dentro do campo. Na questão de negociação, com o Tite não conversei diretamente, conversei uma vez com o Matheus, e o Matheus me explicou a questão da estrutura, que aqui estava muito bem estruturado, que era um grupo de valor, não só técnico, mas também de valor pessoal, que tem ótimos jogadores, mas principalmente ótimas pessoas, que é o mais importante para o grupo. Então, todos esses fatores foram somados para que eu viesse para o Flamengo. Alexandre, última pergunta aqui. Oi, Alex, boa tarde. É Guilherme Xavier, da Trivela. Sei que você mencionou em uma pergunta anterior essa relação com o Carlos Alcaraz, mas queria que você entrasse mais nesse assunto para falar sobre a chegada dele também. O quão importante foi o Alexandre? Como é que foi essa resenha? Quero saber de você. Boa tarde. O Carlos Alcaraz é uma excelente pessoa, um excelente jogador. Quando ele chegou lá na Juventus, já deu para ver que realmente ele era um jogador que queria ajudar muito o grupo, e tenho certeza que aqui não vai ser diferente. Eu tive um contato com o Alcaraz quando eu fiquei sabendo que ele poderia vir também para o Flamengo, que foi na mesma altura. Mandei uma mensagem para ele perguntando se realmente ele estava por vir. E ele falou: "Hermano, se você for, eu também vou." Eu falei: "Então a gente se vê lá." Então foi mais ou menos isso. É isso. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, presidente. Ninguém imaginava. E o Flamengo, mal ou bem, já tinha fechado a janela. Por causa disso, vai ter reposição. E, Bruno, eu ia te perguntar no domingo, mas o Flamengo tinha perdido, o Tite estava ali. Foi traçada a prioridade de competições ou de competição para o futebol do Flamengo, para o Tite, para a comissão técnica? Bem, em relação ao problema que a gente teve com o Pedro, é dizer que a gente lamenta, a gente fica triste pelo atleta que é, pelo ser humano que é, mas dizer que a gente tem mais 3 centroavantes aqui no elenco. Nós temos o Carlinhos, temos o Gabigol, o próprio Bruno Henrique. Isso não quer dizer que quando a gente soube do problema com o Pedro, a gente não ficou atento nem começamos a conversar entre eu, o Bruno e mais uma ou 2 pessoas na possibilidade ou na necessidade de se trazer um outro jogador. Dizer que a perda do Pedro é irreparável no primeiro momento. Era o titular da posição, mas a gente confia nos que estão aqui, sempre confiou, né? O próprio Gabigol, em 3 finais de Libertadores, nos ajudou, fez gol em todas as finais, nos deu 2 títulos junto com os companheiros, claro, mas a gente tem extrema confiança, né? Tanto no Gabigol como nos outros jogadores que estão aqui. A gente ficou atento ao mercado, a gente começou a ouvir, 300 pessoas ligam para a gente, começaram a ligar após eles ligam para a gente e depois passam para vocês que a gente estava interessado. Essa é do jogo. E a gente avaliou algumas situações, vem avaliando, mas essa decisão vai ser um pouquinho mais para frente, com calma. Um pouquinho mais para frente, com calma, que eu digo, se caso, de fato, a gente entenda que vai fazer uma contratação. Bom, primeiro, como o presidente e o Marcos disseram aí, desejar uma pronta recuperação ao Pedro, que mais do que um grande atleta, assim, é uma pessoa muito querida por todos aqui. Então, primeiro, a pronta recuperação a ele, como pessoa, como uma pessoa tão querida por todos, que é.
e depois, como atleta, ele vai ter todo o apoio e o carinho de todos nós aqui no Flamengo. Falando sobre as competições, o Flamengo não prioriza competições. A questão das lesões gravíssimas do Matias Vinha e do Everton Cebolinha nos fez abrir o olho para o massacre que o calendário estava impondo aos nossos atletas. Então, dados os nossos objetivos, óbvio que a gente não controla, ninguém aqui controla os resultados, tem outras equipes muito fortes, sempre tem 11 do outro lado do campo, ninguém joga sozinho, você tem um adversário ou outros adversários sempre competindo pelos títulos, mas nossos objetivos aqui são lutar e vencer todos os títulos pelos quais a gente está competindo. E nesse sentido, a gente julgou pelo massacre que o calendário estava impondo ao grupo, e as pessoas se esquecem um pouquinho, né? Depois que a coisa passa. Durante a Copa América a gente teve uma série de atletas convocados, a data FIFA impõe esse mesmo, e aí você acaba desgastando mais ainda um elenco reduzido. Esse desgaste se acumula para a temporada, traz uma série de danos físicos. Você ter, agora eu não me recordo quantos atletas ali estavam convocados na Copa América, mas você perder 4, 5, 6, 7 atletas num elenco, para a rotação do elenco e para o descanso e recuperação dos atletas é muita coisa. Dado esse massacre, além das reposições do Everton Cebolinha e do Matias Vinha, a gente trouxe mais 2 atletas. Então a gente trouxe o Carlos Alcaraz, trouxemos o Gonçalo Plata, o Michael e o Alexandro. E a gente vai fazer de tudo aqui sem priorizar a competição, para que a gente possa seguir vivo e lutar pelos 3 títulos. Já fomos campeões cariocas esse ano e quem sabe aí também lutar pelo Mundial no final do ano. Próxima. Uma perguntinha para cada um, Marcos e Bruno. Marcos, se você pudesse explicar, por favor, como é que o Flamengo vai recorrer a um mecanismo de proteção em relação à questão do Pedro na FIFA, se tem uma possibilidade de CBF também, via Lei Pelé, enfim. Pudesse falar um pouquinho como é que o Flamengo vai se proteger financeiramente, porque a perda esportiva já aconteceu. Financeiramente, como é que o Flamengo vai se proteger nesse período sem o Pedro? E para o Bruno, diante desses nomes até especulados, até nomes de renome internacional, Memphis, Depay, etc., o orçamento do Flamengo permite um investimento alto neste momento ainda para essa temporada, até diante de todos os jogadores que o Flamengo já contratou e já fez altos investimentos nessa temporada? Bem, em relação ao episódio do Pedro, eu posso informar para vocês que nós já solicitamos que o departamento jurídico do Flamengo entrasse no caso. Nós estamos reportando algumas informações que são informações que vão estruturar a parte jurídica do que o Flamengo vai pedir. Não é de uma hora para outra. A gente apresenta alguns relatórios médicos, apresenta alguns processos aqui dentro, para que isso aí seja inserido para o departamento jurídico inserir e fazer o requerimento para a CBF. Claro que isso aí não é uma decisão rápida, mas como a gente acredita no bom tom e no bom senso da CBF, eu acho que a CBF vai entender qual foi a perda do Flamengo. A CBF não pode contribuir num primeiro momento com a reposição esportiva, né, deixar um jogador com a gente, mas ela pode sim fazer uma reparação financeira. Eu acredito mesmo que a CBF vá se antecipar e, junto com o departamento jurídico do Flamengo, encontrar um valor para repor e dar para o Flamengo. Bom, falando um pouquinho do elenco, como o Marcos já disse, a gente tem no próprio elenco
além do Pedro, mais 3 centroavantes, né? O Gabi, o Bruno Henrique e o Carlinhos, que são alternativas aí para o professor Tite e para a comissão técnica. O Flamengo está sempre atento ao mercado. Como o Marco mesmo disse, mal saiu a notícia ontem da questão da lesão do Pedro. Nosso telefone não parava de tocar, chegar mensagem, às vezes 6 pessoas oferecendo o mesmo jogador, ligando, mandando mensagem. Marca, eu acho. Aí oferece para ele, oferece para mim, vem um, vem outro, assim, é uma coisa assim imediata, né? E foi ontem e hoje. É óbvio que a questão dos recursos financeiros, e a gente é super responsável e conservador sempre em todas as decisões que a gente toma, com a liderança do presidente Rodolfo Landim, a gente é super rígido quanto a isso. Acho que ano passado a gente tinha colocado no orçamento 60 milhões de reais de receita de venda de jogador, a gente fez 303. Na pandemia, a gente vendeu o Reinier, vendeu o Gerson, vendemos o Rodrigo Muniz, vendemos o Yuri César, vendemos uma série de atletas que compensaram todas as perdas que o Flamengo, e acho que até superaram, porque o Flamengo um pouquinho depois da pandemia, ele já rapidamente foi para um endividamento menor do que o que tinha antes da pandemia, para uma situação de caixa maior. O futebol com corte de custo e transferência de atleta contribuiu de forma muito relevante para isso. Então, estou falando tudo isso para explicar que, óbvio, os nossos objetivos são esportivos, de conquistar título, de dar alegria ao torcedor, mas sempre dentro da maior responsabilidade financeira possível. Então, todas as decisões que são tomadas aqui no futebol, o mercado sabe, todas as negociações com o Flamengo são muito duras, mas ao contrário de uma série de outros clubes, assinou contrato com o Flamengo. Se o débito vence domingo, vai cair na sexta-feira. Tem clube que o débito vence domingo, vai cair daqui a 3 meses, não paga imagem, não paga luva, não paga comissão. No Flamengo, isso não existe. E tem clube que investe pesado e faz isso. O Flamengo não tem esse tipo de fonte de financiamento para montagem de elenco e não vai cometer nenhum tipo de irresponsabilidade, mesmo pressionado pelo massacre que o calendário impõe ao elenco e pelas lesões que aconteceram. Então, para resumir, temos 3 grandes centroavantes dentro do elenco, o grupo é muito forte, estamos atentos ao mercado, nosso telefone não para, mas a gente vai tomar as decisões dentro da ótica técnica mais assertiva possível e dentro de toda a responsabilidade financeira que o clube sempre foi gerido.